que as pessoas quebram quando elas olham pra dentro e não sabem o que tá acontecendo ali. Você é um dos caras que eu conheço que mais correu risco dentro das corporações, né? Foi a primeira vez que fiz terapia na vida, eu fiz 3 meses. Na minha última consulta, o terapeuta dormiu. Teve dia que eu fui em reunião no centro, pegando linha vermelha e acabei o dia jantando no JK. Essa geração que tá aqui não vai aceitar o que você aceitou, o que eu aceitei. Eles vão começar a se questionar muito. E eu ouvi a pessoa assim, geração Z, do tipo, quero ser você, mas não quero trabalhar com você. No ano de 2024, o Brasil atingiu o maior nível de empreendedorismo dos últimos 5 anos. Eu tô falando de 33% da população envolvida de alguma maneira aí com a atividade empreendedora. Segundo o relatório do Global Entrepreneurship Monitor, que é feito aí coletando dados de vários países, o brasileiro sonha basicamente com 3 coisas, que é a casa própria, viajar pelo Brasil e empreender. Eu tô falando aí de uma massa de 47 milhões de pessoas que pretendem abrir um CNPJ nos próximos anos. 47 milhões, minha gente. E olha só, aqui no Brasil a gente possui a segunda população nesse quesito de empreendedores potenciais. A gente só perde para a Índia, galera. O estímulo ao empreendedorismo, além da necessidade apresentada pelo próprio país, é amplificado pelas redes sociais, numa narrativa que pode iludir muitos e premiar poucos. E para apimentar essa conversa eu digo mais. O LinkedIn encomendou uma pesquisa que diz que 60% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. Ou seja, 3 de cada 5 brasileiros não gostam do que estão fazendo hoje. E eu que me considero empreendedora desde criancinha, tô querendo aqui entender o que leva alguém a trocar salários altos, bônus incríveis, estabilidade pela loucura que é empreender. E eu tô aqui com um convidado que fez isso várias vezes, já abriu vários negócios, ou seja, fez essa travessia com muitas habilidades, trocando uma carreira estável e incrível pelo empreendedorismo. A gente vai ouvir hoje, aqui no Empreender Consciente, Daniel Domingues, que junto comigo vai contar para você o que acontece entre a visão e o impacto. Daniel, seja bem-vindo ao Empreender Consciente. Finalmente a gente está gravando um podcast juntos, né, gente? Porque aqui é mais história que o Walt Disney. Eu não vou aqui falar ou perguntar igual os podcasts fazem, não, de onde você veio, onde começou, quando o espermatozoide fecundou o óvulo. Não é essa a nossa pauta. Aqui a gente vai direto ao ponto. Então, se você quiser ver um pouquinho mais da bio do Daniel, tá aqui na descrição desse episódio. E antes da gente começar aqui e ir para os temas mais densos da nossa conversa, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui neste episódio para esse conteúdo chegar para mais gente. Ou seja, vamos espalhar aí o Empreender Consciente para o mundo, porque a gente precisa disso de verdade. É isso. Daniel, nossa pauta aqui hoje, eu sei que toca muito você, né? Porque você é um cara que já circulou muito por grandes empresas, empreendedorismo, vários negócios diferentes, consultorias, ou seja, ajudando outros negócios, outros empreendedores, decisões difíceis, né? Eu acho que você é um dos caras que eu conheço que mais correu risco dentro das corporações, né? E para quem não sabe, empreender é correr risco, né, minha gente? Isso. Mas eu queria que a gente começasse explorando um conceito que é a algema de ouro, como você disse, são as algemas de ouro, minha gente. Eu chamava de gaiola de ouro. Gaiola também de é ouro, outra. também pode ser. É que eu acho que a algema dá, assim, a gaiola da sensação de estar preso num ambiente pequeno, né? A algema, você tá amarrado, né? Em qualquer lugar. O que é isso? Então, assim, bom, eu vou falar nos meus termos, mas basicamente a algema dourada é sempre quando você percebe que você está rodando num piloto automático, que você está basicamente vendendo o seu tempo sem uma troca que te retroalimenta. Então, é quando basicamente o seu tempo vale um dinheiro ou vale uma segurança, falsa sensação de segurança, porque no fim das contas, nas organizações, na maioria dos trabalhos, nas relações de trabalho, a gente é mais um número, mais um ativo, mais um recurso. E muitas vezes essa relação com o trabalho se dá nessa troca mais transacional, quando ele não está alinhado com o que a gente gosta de fazer, com o que a gente veio nessa vida para fazer, ou onde está alinhado com as nossas competências. Então,
quando esse pote de competências e alinhamento e encantamento vai esvaziando, o que sobra é uma troca transacional pura. Financeira. Então, assim, no meu caso, e talvez a gente vai falar sobre isso mais pra frente, quando eu percebi que eu ganhava 3 vezes mais do que eu precisava para viver, que o que me prendia nas situações, seja em 2012, quando eu tomei a primeira decisão de abandonar o mundo corporativo, ou há 1 ano atrás, que faz 1 ano hoje, exatamente hoje faz 1 ano que eu me livrei das minhas últimas algemas douradas, foi quando eu percebi que esse lugar da minha motivação intrínseca mesmo tinha esvaziado. E o que sobrou é um salário muito alto, é um cargo, é um carro, é um seguro de saúde, enfim, essa falsa sensação de segurança. E eu lembro que quando eu tomei a decisão de quebrar essa algema pela segunda vez, e quem sabe tenha sido a última vez, foi quando eu ouvi uma frase de um cara que falou assim, ele falava algo do tipo, se tudo que você tem é um cargo e coisas, você não tem o cargo e essas coisas, o cargo e as coisas têm você. E aí você percebe, cara, que ok, então se esvaziou o que eu sou de verdade, então só que não faz mais sentido. Perfeito. Só que tem que ter coragem, algum tipo de planejamento também, para poder tomar a decisão de quebrar os gemas dourados. Mas é isso, quem está no piloto automático, que alarga a maioria das pessoas, mundo corporativo, etc e tal, está lá por um cargo, por uma grana, e vai tentando se identificar, se apaixonar com a atividade, no escopo. Mas aí depois fica evidente, assim, uma vez que você vê a algema, não tem como desver mais. Então as pessoas elas estão nas empresas, ganhando um bom salário, com aqueles super benefícios, e muitas vezes com aquelas palestras motivacionais com palestrantes duvidosos, né? Fazendo aquele movimento meio, sei lá, aquele movimento, aquela transe corporativa, digamos assim, e elas não estão vendo essas algemas, né? Chega uma hora que ela passa fica evidente, a enxergar, fica evidente, e aí isso ao mesmo tempo, né, que pode ser um discurso, né, e uma ação para tomada de consciência, acaba sendo também um terreno fértil para esse mito do empreendedorismo entrar em campo, você não acha? Acho. Porque a pessoa está lá na empresa, a rotina dela é um porre, ela não gosta da liderança dela, tem uns colegas meio duvidosos, aí ela abre o Instagram, tem uma pessoa lá dizendo para ela, trabalhe menos e ganhe mais, né? E ela olhando o raio da algema, e aí? Então, você sabe que eu vou tentar fatiar essa conversa, assim, eu faço uma mentoria coletiva, enfim, uma das últimas conversas que a gente teve, me chamaram de Cavaleiro do Apocalipse da CLT. Mas basicamente porque a minha provocação com as pessoas é que o trabalho ele é muito mais do que essa né, atividade, o escopo, tal. Acho que tem 2 elementos aqui. Acho que o primeiro elemento é cultura. Então, assim, tem esse lance de que a gente estava falando mais cedo, né, tipo empreendedorismo de palco, etc. Então, acho que depende da cultura que a pessoa está inserida e do fit ou não fit com essa cultura, a pessoa acaba virando e fala assim, então, puta, tô olhando pra minha cozinha, eu sou isso, mas nossa, olha aquele cara no palco, e assim, as pessoas vão confundindo a cozinha com o palco dos outros. Então, não confundir a nossa própria cozinha com o palco dos outros. Perfeito. E eu sinto que a gente está né, num país onde a gente tem uma versão a risco muito alta, a gente tem baixa assistência de governo, a exceção tipo de um SUS, que é o melhor projeto do mundo do ponto de vista de legislação, ele é fantástico, na execução tem muitas falhas, mas ele é maravilhoso, por assim dizer. Então, a exceção disso, a gente tem muito pouco suporte do Estado. Se a gente quiser tomar uma rota mais corajosa de seguir pelos nossos próprios instintos, como vocês fazem há 20 anos, eu acompanho isso há 20 anos, muito mais que isso que eu desde acompanho 2001, minha gente. Então, assim, acho que tem esse elemento. Então, eu acho que as pessoas vão perdendo essa identificação do trabalho delas no meio corporativo e elas enxergam no palco dos outros uma solução que não necessariamente serve para elas, mas eu sinto que existe um problema com o lance da transição das pessoas, porque a pessoa vai fazer uma transição de carreira ou de trabalho ou de escopo, geralmente, quando a gente está de costas para a parede. Então, tipo assim, cara, me desiludi com um chefe, me descolei da cultura, não concordo com como as coisas são feitas, não gosto disso, trocou todo mundo nesse ambiente, não me serve mais. Tô de costas pra parede. E agora? Aí, cara, se ilude, troca por meia dúzia, ou desengaveta um projeto, vou empreender, mas aí não faz o planejamento financeiro, aí, putz, toma uma decisão, aí tem um monte de conta pra pagar, aí tem filho, aí tem escola, e aí fica naquela pressão.
olhando a algema, exato, né? aí tem que ter tomar uma outra decisão e voltar para aquele lugar de falsa sensação de segurança, mas quem sabe que talvez no mais de longo prazo volte essa frustração. Então, eu, assim, quando eu olho para minha carreira no mundo corporativo, depois de, sabe, 20 anos trabalhando em PG, GSK, Gillette, Rect, a minha carreira sempre foi de transformação. Eu sempre empreendi com o dinheiro dos outros, o que é a melhor coisa do mundo, num ambiente seguro. Se desse errado, estava tudo bem. Mas eu sempre... O pior que podia acontecer era você perder o trampo, e beleza, Exato, e você ia arrumar outro, né? né? É isso, exatamente. Então, assim, o meu desenvolvimento sempre foi nesse espaço de criar coisas novas, de transformar negócios com pessoas, etc e tal. E quando eu percebi que é para isso que eu vim, para esse mundo, eu falei, cara, tá bom, eu tô empreendendo ali, mas e esse negócio de colligem? Mas e e-commerce de chocolate? E dark kitchen? E SaaS B2B? E Energy Tech? São coisas que, assim, vão me chamando e junto com o meu trabalho das 9 às 6, eu sempre fui fazendo outras coisas por fora, porque a minha curiosidade sempre me movimentou para isso. Então, assim, eu nunca quis me botar numa situação de ficar de costas para a parede, de depender daquilo, porque, assim, eu acho que o nosso objetivo é evoluir a história dos nossos pais, da onde a gente veio. E na história da minha família existiu uma história de empreendedores natos, frustrados, que não tiveram sucesso no fim das contas e, cara, botaram em xeque a segurança psicológica, financeira da família. E, cara, e é o que é. Então, assim, eu sempre tentei ter um pouco dessa ambidestria, que é, cara, eu vou fazer o que eu tenho que fazer porque eu tenho meus sonhos, minhas ambições, sou responsável financeiro pela minha família, pela minha mãe, hoje pela minha filha. Então, assim, não vou colocar a minha família na mesma situação que os meus pais colocaram a gente, o meu pai especificamente, para não comprometer isso. Então, eu vou construindo a minha curiosidade me move, o que eu gosto, o que eu sinto, enquanto eu vou criando a estrutura que eu preciso para no dia que eu quiser desligar essa chave e viver dessa chave, eu tô preparado para não me botar numa situação de ficar de costas para a parede. Mas você falando assim, parece que você não correu risco, e na verdade eu acompanhei muito de perto aí, né? Olhando a tua linha do tempo, eu sei que você começou muito novo, com muitas responsabilidades, trabalhando em Curitiba na área de vendas, né? Foi na P&G. Foi na P&G, né? E você, em 2012, teve um burnout, que talvez na época você nem chamava de burnout, né? Na época, burnout era só uma frescura da geração E você chamava assim, como na época? Pirei? Vou largar tudo? Na verdade, Chutei? Assim, burnout tá uma frescurinha, e tipo, era basicamente isso, assim, mas... Não, assim, mas você encarou a fera de frente e tomou uma decisão de sair do trampo. Como é que foi? Então, bom, quando eu saí de São Paulo, eu tinha acho que 21 para 22 anos, eu fui morar em Curitiba, cara, era uma época que eu vendia o almoço para pagar a janta, literalmente, então eu lembro que eu almoçava, assim, com R$5 e usava o restante do Visa Vale para fazer mercado, mas enfim. Então era muito difícil, cara, sustentava minha casa também, minha mãe, meu avô tava com AVC, uma série de cuidados em casa, então era uma situação financeira delicada, mas eu tava lá para me desenvolver. Foi um período onde eu tive, sei lá, acho que 5 promoções em 3 anos. Então, foi uma ascensão muito forte, muito legal. E o primeiro pocket, assim, de intraempreendedorismo foi lá. Legal. Porque era, cara, a minha curiosidade de criatividade, que, assim, a criatividade é ferramenta humana, DNA humano para resolver problema. E eu queria, cara, eu lembro que na época o Paraná era o segundo pior estado da P&G em 3 anos, a gente levou isso para ser o terceiro melhor estado da P&G. E foi basicamente porque eu puxava as marcas, falei, cara, vamos fazer um evento num kart para lançar Gillette Mach 3 Turbo, e bota videogame, e bota bola, e camisa seleção, e traz os clientes, era engajamento humano, assim. Então, área de vendas, tá, gente? Vamos lembrar disso, vendas, tá? Então, eu sempre entendi que era por essa relação mais humana e tal. Então, ali foi um lugar onde eu estava empreendendo, mas muito com foco no desenvolvimento humano, porque o que despertava o meu melhor era ver que aquele vendedor, aquele cara, que era uma família muito humilde, ganhava pouco, mas o que ele ganhava, ele suava muito e era pelas minhas marcas. Então, eu queria fazer aquele cara ganhar dinheiro. Então, o primeiro lugar que eu aprendi sobre empreender e empreendedorismo, né, mesmo em corporativismo e pessoas, foi ali. De lá, eu vim para São Paulo, putz, assim... do meu cluster, do meu nível hierárquico, era tipo, nossa, um expoente, etc. Fui promovido mais 3 vezes, também em 2 anos, e chegou no momento que meus pares eram só 5, 7 anos mais velhos que eu.
mais experientes do que eu. Uhum. E quando você tem menos de 30, 5 anos Sim. é muita coisa. Uhum. E aí foi quando, cara, foi ficando muito difícil para mim, porque eu olhava para cima, eu tinha cada vez menos autonomia, porque no campo eu tinha um estado inteiro, uma equipe de 60 pessoas, tipo, eu era muito livre fazer minha agenda do meu jeito e entregar o que eu tinha me comprometido. E quando eu fui pro escritório, cara, eu fui perdendo essa autonomia e me plugando em processos que eu não gostava, com pessoas que eu não me identificava. E eu fui me desligando desse lugar, tipo, da cultura, né, da autonomia e tal. E chegou um momento que eu me lembro, assim, perfeitamente, cara, eu olhava pra cima, eu não... a frase que eu falei pra mim mesmo, e foi numa curso de terapia, foi a primeira vez que eu fiz terapia na vida, eu fiz 3 meses, e na minha última consulta o terapeuta dormiu, Lud. O cara dormiu, Vicente, ele... Aí ele falou, nossa, Daniel, desculpa. Eu falei, não, cara, beleza, eu entendi. Tô te pagando R$180 a hora, eu lembro que era R$180 a hora, cara, pra ficar falando mal do meu trabalho, eu já entendi que eu tenho que ir embora, eu tenho que sair. E a conclusão foi, cara, eu não quero estar, trabalhar por, nem para essas pessoas que estão aqui. Então eu olhava pra cima e falava, cara, eu não quero isso pra mim. Pais que não criavam os filhos, delegavam pra mãe e pra babá e compravam tudo e davam tudo, né, como se dar coisas para substituir a ausência física, tal. Não acreditavam naquele modelo de paternidade, enfim, de vida, de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia e ter orgulho disso, sair tarde do escritório, era sinônimo de sucesso e comprometimento. E foi ali que eu quebrei a primeira vez. Então, eu tomei a decisão de sair sendo, tipo, alto performer, talento, não sei o quê. E o pessoal ainda falou pra mim, na época, na PG, não, Daniel, fica, a gente paga um MBA aqui na GV, in company. Eu falei, mas eu não quero estar nesta company, eu não quero estar aqui. Não tem MBA. É justamente isso, eu não quero estar em company, gente. Eu quero ir embora desse lugar. E foi aí que eu queimei o barco a primeira vez, vendi tudo, bicicleta, videogame, televisão, tudo. Eu fiquei com 2 malas de roupa e mudei para Londres para estudar. Então foi essa a primeira vez que eu quebrei, e foi quando eu entendi que na faculdade de administração que eu fiz, quando me falavam assim, cultura, com o slide de teoria geral de administração que falava de cultura, cara, aquilo é uma coisa que é muito séria, e as pessoas geralmente ignoram. E escolhem o trabalho com base na troca transacional, que depois de 3 meses, segundo centenas, milhares de pesquisas, benefícios extrínsecos, dinheiro, transacional, material, entra na base em 3 meses. Depois de 3 meses, cara, virou base. E aí você vai procurar outras coisas, vai procurar sentido, vai procurar conexão nas relações, no negócio, em como isso se conecta com você. E se não tem, vai esvaziando, vai tirando as camadas, e essa é a hora que sobra, são as algemas da mão. Então, esse processo então, vai você quer e volta, dizer assim, depois de 3 meses, assim, isso é estudo, as né? pessoas ganham de fato consciência do que elas estão fazendo ali, do porquê que elas estão ali, né? Depois que passou o furor da grana, do salário alto, de uma potencial mudança de vida, pá. E assim, e para as pessoas que estiverem assistindo, se você já passou pela situação de estar num trabalho, tá desmotivado, não gosta, sente essa desconexão, aí vem lá e tá aqui, uma promoção, um escopo novo, você fala, nossa, legal, ganhei um respiro, vamos lá, pô, tô ganhando mais dinheiro, não sei o que, dá 3 meses, fala, mas tem uma coisa que assim, tem uma coisa que tá faltando, assim, mas aí você volta, aí você flerta com aquilo que falou 3 meses atrás, mas você tá ganhando dinheiro a mais, agora suas responsabilidades, seus dias legais, mas, cara, tem alguma coisa que tá faltando. E é isso quando eu falo assim, que depois que você vê, é difícil desver, é isso. Quando a gente não processa o que a gente tá sentindo aqui, fica essa... Você não sente bem, assim, até uma coisa tá estranha, é isso. É porque, cara, a gente ganhou um respiro, ganhou um fôlego, mas o que é vital para nossa relação de desenvolvimento não tá lá. E é essa desconexão com cultura. Então, acho que esse é um dos primeiros aprendizados. Assim, eu quebrei porque eu não entendi o que era cultura, eu só fui sofrendo as consequências disso, me tolindo, e fingindo uma normalidade num ambiente que eu não queria estar. E eu acho que tem muita gente, assim, no corporativo fazendo isso, assim, né? Eu não defendo o empreendedorismo a qualquer custo, mas eu acho que algumas estruturas ultracorporativas fazem você perder a consciência da vida real, né? Assim, são aqueles ambientes extremamente herméticos, assim, e eu sempre... Eu comentei isso essa semana, assim, né? Eu não dirijo, nunca dirigi, nunca tirei carteira de motorista. Você é o cavaleiro do apocalipse da CLT, nem carteira de trabalho, nem de motorista eu tive, assim. Então, nem tirei. Assim, não é pra mim, não. O mundo, não é esse mundo que eu acredito, né?
E não é que eu não defendo a CLT, tá, gente? Eu defendo, Claro. assim, especialmente quando a gente pega recortes, CLT é o único caminho possível, tá? Justo. Mas voltando, assim, a isso. Eu sempre fui muito para São Paulo, né? Tanto na área comercial e de estratégia. De busão. De ônibus, né? Óbvio, é um ônibus entre Santos e São Paulo, né? Um ônibus circular em São Paulo, que é bem diferente, né? Mas eu andava muito de metrô, né? E aí era muito louco, porque eu vivia essa dicotomia, né? Então eu pegava, saía do metrô, todo tipo de gente, aí você entrava naqueles prédios da Faria Lima, granito, pé direito, super decoração, etc. E só gente super bem vestida, com perfume de 3 contos, aí você fala, cara, que bom que eu consigo entender esses dois mundos, né? Porque é um ambiente meio hermético, é um ambiente que te fecha, assim, cara. Teve dia que eu fui em reunião no centro, pegando linha vermelha e acabei o dia jantando no JK, assim, esse pé no chão, assim, dá uma consciência pra gente de que o mundo não é essa bolha corporativa que um pequeno fragmento do Brasil vive, né? É muito, sei lá, é até utópico pra mim, assim, encarar alguns desses ambientes, desses lugares e dessas pessoas, e você tava lá por anos, né, assim. Sim. Eu não consigo me enxergar como se isso fosse realidade. Essa fosse a realidade, sabe? Mas sabe que assim, eu acho que é muito assim, vamos voltar lá para o começo da história da colonização. É como a relação país colonizador e colonizado. Então assim, eu acho que existe esse lance do corporativismo, que é como se fosse, cara, como começou a nossa história do espelho do índio. As então, troquinhas, assim, né? A troquinha. Então, assim, cara, o espelho do índio, é pão e circo e you name it. Tem várias maneiras de olhar para essa relação. Mas quando você pega a maneira como as carreiras elas vão se dirigindo ao longo da vida, é tipo isso, o cara sai da faculdade, ele tenta um estágio. Aí o estágio, porra, né, se ele tem acesso, tem contato, tem competência, problema, ele passa um estágio multinacional. Se é banco, se é bem de consumo, não importa, ele vai. E assim, eu já conversei com gente que, cara, o cara trabalha em banco há 30 anos, e eu falo assim, cara, eu odeio esse ambiente que eu tô fazendo aqui. Aí o cara volta, reflete, porque eu comecei em banco. Aí o cara começou em banco, aí começou a ganhar dinheiro, aí status, aí acesso, aí cultura, aí cria uma estrutura onde ele depende desse dinheiro, e aí ele tá sanduichado pela responsabilidade da família dele, pra frente e pra trás, aí ele não pode abrir mão, aí ele vai se fechando, e agora o que eu tô fazendo? Então, eu acho que tem, de novo, né, tipo, no corporativo é isso, a cultura, e por isso que eu falo muito de cultura, ela é moldada, e eu passei por 2 das 5 organizações grandes que eu passei, a cultura ela é moldada para você não ter tempo de olhar para dentro. Perfeito. E a gente está falando pra de você não ganhar consciência. A cultura de alguns negócios são moldados para que a gente não tenha consciência de fato do que é assim, aquilo, né? Então, por exemplo, em 2 empresas que eu passei, a cultura é desenhada assim, quando você está começando a se empossar daquele conhecimento e de dominar aquilo, ela vai lá, arranca o teu chão, te muda de estado, te muda de área, te enfia um monte de responsabilidade para você não ter tempo de olhar para dentro. E a gente está sempre aqui, né? Sempre olhando para fora, para ganhar mais, para fazer mais, para ter mais status, mais grana, mais espaço, mais palco, mas, cara, na verdade, assim, a gente não tem tempo de olhar para dentro. E acho que as pessoas quebram quando elas olham para dentro e não sabem o que está acontecendo ali. Então, porque eu tô falando isso, a minha tese do mestrado, quando eu saí em 2012, fui para Londres, fui fazer um mestrado, e o meu mestrado eu fui estudar o que ia acontecer com a minha geração quando ela começasse a chegar em cargos de gestão. Porque quando você chega em cargos de gestão, você começa a ver como as decisões são tomadas. E, de novo, o que eu sempre falo, cara, depois que você vê e você está consciente, não tem como desver. E tinha um termo que chamava Middle Sense, que agora em 2019 saiu o primeiro livro desse termo, então talvez middle sense seja uma próxima palavra como burnout, Bernoni. O que é middle sense? Explica para nossa audiência. Middle sense é como, a nova definição é como uma segunda adolescência com repertório. E acontece em pessoas a partir dos 35 anos, 35 mais, onde elas estão nessa situação, assim, tenho minha carreira corporativa, empreendedora, mas tenho responsabilidades da minha família para trás, para frente, não posso me movimentar porque eu não posso arriscar. E aí, cara, o que acontece? Performance baixa, engajamento baixo, começam a aparecer burnout, estresse, esgotamento, enfim. Ou seja, todos os problemas de saúde mental que estão aí relacionados com a nossa relação com o trabalho, porque a gente criou uma estrutura
criou-se uma necessidade que talvez não seja real. Cara, Talvez não quantos seja o que a anos gente você precisa. tinha quando você foi fazer um mestrado? 26, talvez. O bicho é precoce, né, minha 26 gente? anos, Eu quebrei com 26, cara. Pesava 130 quilos, tomava remédio pra acordar, pra dormir, relaxante muscular porque eu tinha um monte de dor no corpo inteiro e assim, eu olhava no espelho e não me reconhecia mesmo. E foi isso que tava me adoecendo. E aí, quando eu tomei consciência disso, na minha tese, eu entrevistei 14 pessoas que trabalhavam no meio corporativo, 6 trabalhavam na mesma empresa e 8 em outras empresas pares. E, pô, a conversa, papo, não sei o quê, e assim, quando eu entrava na parte que eu sabia que era a dor, eu falava assim, cara, e onde você gasta 60% do seu tempo hoje? Quando você olha os seus valores pessoais e como você opera nesse lugar, aonde que tá o match disso? Silêncio. Vácuo. Tá bom. Cara, quais são os seus valores inegociáveis? Vácuo. As pessoas não sabiam sabiam responder fazer. isso. E aí, cara, eu tinha uma lista de coisas, vamos falar então sobre isso, tentando meio que dar uma guiada e abrir um pouco a janela de conversa. E, cara, assim, das 14 pessoas, não sei se eram 9 ou 10, choraram copiosamente quando elas, tipo, pararam pra quebrar esse ciclo do viver pra fora e olhar pra dentro e falar, cara, isso não faz sentido. Não sei o que é, cara, nunca parei de pensar nisso, nossa, meu Deus. E aí começava assim, então esse meio que, esse despertar de consciência das pessoas, que elas começam, caramba, eu tô vivendo por isso, por uma troca transacional, por um dinheiro, por um status, por um cargo, por uma carreira que eu nem sei se eu quero, foi um ahá muito grande. E aí quando eu voltei de Londres, eu fui pra indústria, em Londres eu empreendi, abri uma consultoria para trazer projetos de infraestrutura e educação para o Brasil, rodei projeto aqui, tive que lidar com o poder público e foi horrível, porque tinha propina e eu saí do projeto antes mesmo de botar isso na mesa para o cliente, porque, enfim, foi muito ruim. Mas quando eu voltei para a indústria, eu já voltei com este olhar, com essa consciência. E eu voltei porque eu tinha uma necessidade. Enfim, sendo o pilar financeiro da minha família, não tinha o que fazer. Então eu voltei com essa consciência, mas assim, muito consciente de que no momento que aquilo começasse a me pegar, eu aperto o botão e eu tomo a decisão de estar ali ou não estar ali, e de não me trair por uma situação financeira. Então, assim, para mim o mestrado foi muito legal nesse lugar, foi uma oportunidade de estudar, de entender, olhar para trás, aprender com as duas gerações e entender o impacto dessa agora, que está aí agora aí, vamos falar sobre burn-on, burnout, quiet quitting, quiet ambitioning, etc e tal, porque essa geração que está aqui não vai aceitar o que você aceitou, o que eu aceitei. Eles vão começar a se questionar muito antes. Eu nem aceitei, tá? Assim, eu entendi que o empreendedorismo para mim era o único caminho, porque senão, cara, eu tinha certeza que se eu trabalhasse para alguém sem querer sair de Santos, né, sério, eu tinha certeza que não tinha oportunidade para mim aqui. E o empreendedorismo foi para essa camada. Só que era um contexto, Daniel, muito diferente do contexto que a gente tem hoje. Naquela época, não existia o estímulo para empreender, ao contrário. Estou falando de 2001, que é o ano do meu primeiro CNPJ, né, do meu primeiro negócio. Cara, eu tinha 19 anos, né? Então, se a gente fosse pensar, uma pessoa de 19 anos querer abrir um negócio no Brasil era literalmente ilegal. Você precisaria ter 21 anos para abrir um negócio ou você precisaria ter emancipação dos seus pais. Ou seja, não era um ambiente de estímulo como a gente tem hoje. Não tinha MEI, né? Era outra coisa. O imaginário da geração dos meus pais, que, óbvio, reflete na nossa geração, é a estabilidade, né? E eu nunca acreditei nela, eu nunca acreditei em estabilidade. Eu acho que desde muito novinha, não é que eu tenha consciência de tudo, mas a questão da estabilidade eu nunca acreditei nela, né? E assim, e eu acho que até por ter observado meu pai empreender, assim, que estabilidade, assim, então quer dizer que tem que alguém me contar que tá tudo bem, assim, é religião agora? Não é, entendeu? Assim, então eu sempre tive essa relação, mas eu entendo quando você fala assim, né? E eu também não acho que esse caminho que eu contei que foi o meu é um grande exemplo. Eu tenho uma visão que talvez tenha me faltado uma trilha e uma estrada dentro de uma grande empresa ou dentro de uma estrutura, porque eu não aprendi a fazer política como você aprendeu, por exemplo. Eu não aprendi, cara. Se você começa a empreender muito novinho, você coloca a mão assim e fala assim, não, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim que o mundo funciona, né? Não é
o que o guru do Instagram te conta, né? Sim. Não, faz o seu e etc. Então, não tinha nem esse contexto de cair nesses mitos do empreendedorismo que a gente vê hoje, né? Que é o mito do empreendedor herói, né? Que o empreendedor herói, ele faz tudo... É o mito do self-made man, né? Não existe self-made, tá, gente? Ou é o mito do mais tempo, menos trabalho, né? Não, empreendedorismo não é mais 5 tempo. maneiras de ganhar o seu primeiro milhão em uma semana. Exato, em 2 horas, né? Assim. Sabe que no mestrado, tem um estudo de um professor chamado Professor Gerrit Hofstede, que ele fez o maior estudo compreensivo do mundo de cultura. E de novo, eu falo muito sobre cultura porque ela é amplamente ignorada na larga maioria das organizações e a larga maioria das pessoas desconhece o impacto da cultura. E nesse estudo de cultura, ele fala basicamente que, enfim, foi na década de 90, o primeiro estudo, foi feito na IBM, cara, mais de 120, 130 mil pessoas, não lembro exatamente o número, mas ele define cultura como 5 dimensões. Então, e vai concatenar com o que você está falando. Então, ele fala sobre as diferenças entre masculino e feminino, né, tipo de uma sociedade ou de uma organização, individual e coletivo, quanto individualista ou senso de coletivo existe numa organização, numa cultura. Depois ele fala sobre uncertainty avoidance, que é aversão a risco. Depois ele fala de power distance, que é a necessidade de hierarquia, herói. E depois ele fala tipo do nível de suscetibilidade à indulgência. Então, assim, o brasileiro tem um score altíssimo à indulgência, porque falta muita coisa pra gente, a gente aspira muita coisa, então a gente precisa daquela coisa assim, né, porque tá faltando. A gente tem um score altíssimo em necessidade de hierarquia, a gente precisa do herói, do Ayrton Senna, do Lula, do Bolsonaro, credo. A gente precisa de uma referência e a gente tem esse senso de hierarquia, esse senso de vira-lata. A gente precisa de um pai, né? Porque aquela frase maravilhosa que o brasileiro é um povo em busca de um pai, né? Porque é isso. Sim. Isso explica muito bem o Brasil, completamente. Né? Então, assim, tem a necessidade de hierarquia, mas nós temos um score altíssimo de senso de coletivo, que é, por exemplo, diametralmente oposto aos Estados Unidos. Perfeito. Americanos extremamente individualista. E a gente é aquela coisa, né? A pessoa, às vezes, tem uma situação de baixa renda, mas está lá dividindo o pouco que tem, que é muito a cara do Brasil, né? É muito brasileiro. Então, assim, acho que assim, o melhor do Brasil é o brasileiro, assim, nesse sentido, na base da pirâmide é isso, porque esse senso de coletivo, de comunidade, que só o Brasil tem, né? E o último, que é masculino e feminino, acho que sim, isso é um gap gigantesco no mundo inteiro. Enfim, né, hoje no Brasil, qualquer coisa que não esteja considerando mulheres e pessoas pretas, a gente perdeu 50% da população e do potencial. Assim, e conversa muito com a questão do power distance, né, que se você olha a roda de poder, né, tem muito a ver com isso, né? Muito. Então, assim, acho que então, de novo, né, a gente está falando sobre perspectiva de cultura. E quando a gente olha o que está acontecendo na relação das pessoas com o trabalho ao redor da cultura, o que eu comentei com você, o negócio do burn-on, que é o DNA do brasileiro, é isso, né? A gente tem esse senso de sobrevivência tão apurado porque a gente não tem suporte do governo, porque a gente tem conta para pagar, porque muita gente não tem pai. Muita gente não tem pai, não teve oportunidade, não tem acesso. Então, assim, por sinal, tudo que eu tô falando de um lugar de privilégio, que apesar de eu não ter tido uma família funcional, por assim dizer, tive escola, tive saúde, tive comida, tive casa, tive acesso à cultura, à língua, então, enfim, tive muito privilégio para poder aprender e chegar nessas conclusões. Mas o lance do burn-on, né, uma parada que apareceu, acho que tem menos de um ano, que é isso, ele antecede o burnout, ele é tipo, quando assim, por dentro, provavelmente você já viu a algema dourada, tipo, por dentro você tá ali, tá fritando, estourando, caldo entornando, mas aqui fora, tô aqui, ó, tá tudo bem, bora lá, tá happy tudo lindo, hour, né, a gente tô cansado, mas vamos pro happy hour. Vamos entregar, vamos pra cima, vamos fazer, não sei o quê. Então, assim, você vive dessa falsa aparência, falsa normalidade, mas por dentro está em frangalhos, quebrando, esgotado. Que tem, gente, muito influenciador e muita gente que vive do digital
vendendo empreendedorismo nessa situação que o Sem Daniel dúvida. acabou de descrever, Sem tá? dúvida. É gente que tá ligando a câmera sorrindo, desliga a câmera, a pessoa, assim, super introspectiva, ela não tá acreditando no que ela tá Sim. falando, e é muito louco, assim, é isso. E Eu já isso conversei e- com muita gente nessa situação, tá? E às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, cara, você abre o Instagram, essa pessoa não é o que se vê. Gente que, sério, essa história é muito boa, 2 segundos. Gente que vendia na internet, no Instagram, uma metodologia para você fazer 20 mil reais por mês. A pessoa vendia Nossa, isso. já me passa o perfil. Aí, então. E aí ela me mandou currículo, Aham. pedindo um salário de 3. Aí eu falei, eu não entendi, Ah, amiga. Sua imagem não tá Eu casando, não entendo, não gente. tá casando, tá igual aqueles filme ruim, sabe? Que tá, o a Fucker dublagem. Sucker. Pegou? Só tô entregando a idade. Tomara que as pessoas não tenham ouvido, mas tudo bem. É isso. Mas, cara, é isso. Burn-on total e realmente é o DNA do Mas você brasileiro, sabe, né? Enfim, dentro dessa pausa por tempo indeterminado de carreira corporativa que completa 1 ano hoje, um dos programas, uma das iniciativas que eu desenhei foi um programa de mentoria para transição de carreira, porque é uma parada que eu tô vivendo. Começou lá em 2012 de maneira mais consciente, agora eu tô vivendo isso na prática. E tudo a ver Tendo com o feito teu mestrado. planejamento, tudo a ver com o meu mestrado. Então, assim, tem uma linha lógica, uma sequência. E, assim, eu entrei nesse último ano 16 vidas, vamos dizer assim. Foram 16 mentorados 16 pela mentorados. Contribuir. Perfeito. É o nome da empresa do Daniel, tá? Que ele não falou o nome. Cadê o Hustler? Não, mas é porque eu não tô vendendo curso de curso, entendeu? Então, assim, Cadê o seu influenciador medalha olímpica? Tá escondido. Tá bom, beleza. E é engraçado que, assim, ó, desses 16, eu falo sem medo que, assim, pelo menos 2/3 deles no LinkedIn. Uhum. Então, assim, ó. Não fala mal do LinkedIn. Cara, eu amo, eu adoro. Aliás, pode ver um perfil lá que tá cheio de coisa. E lá eu só escrevo o que é verdadeiro, o que eu sinto, cara, no meu coração, na minha relação com as pessoas, nas equipes, enfim, nos projetos, nos feitos. Pra mim era um repositório de memória de coisas que, cara, ficaram muito marcadas na minha trajetória. Era menos sobre posicionamento profissional e muito mais sobre essa ponte entre quem eu sou e o que eu faço. Sempre foi assim. Então, os meus textos são coisas longas. Quem leu, quem não leu também não me importa. Mas no LinkedIn dessas pessoas, é isso. Cara, nossa, carreira bombando, promoção, projeto e coisas. E na mentoria comigo é tipo, cara, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, cara, eu odeio isso, o que eu faço, como é que eu vim parar aqui? Então, assim, as pessoas não sabem o que estão, por que estão, o porquê, na verdade, tá aqui, né? São gêmeos, assim, como é que eu vim parar aqui? O que eu sou? O que eu posso fazer com as minhas competências? Tá bom. Então, assim, e hoje o que eu vejo, assim, nas mentorias, o que eu aprendi é que existem 4 estágios de consciência das pessoas que estão tentando entender essa relação com o trabalho e o que elas fazem. Então, o primeiro é que está no piloto automático, é isso, está lá pela troca transacional, vive do cargo, da aparência, do status, e fala amplamente, abertamente sobre isso, seja vendendo um curso no Instagram, seja fazendo um post de promoção no LinkedIn, papapá, de palco e não sei o quê. A larga maioria das pessoas está no piloto automático, e é isso que causa burn-on, quiet quitting, quiet ambitioning, enfim. Problemaços de saúde mental. Problemas de saúde mental e tal. O primeiro estágio é o descobridor. Então, o cara descobriu que ele roda no piloto automático. O cara, opa, peraí, enxerguei. E depois que você viu, como eu sempre falo, não tem como desver. Então, o cara que descobriu, ou a pessoa que descobriu, ela vai procurar literatura, mentoria, vai fazer uma terapia. E, cara, assim, se eu fosse presidente do Brasil, eu ia ter bolsa de terapia para todo mundo e necessário demais. E ela descobriu que este modelo não funciona. Então, ela vai buscar a linha de conhecimento, conversas, outras inspirações. Depois desse estágio, alguém que começou a explorar. Nossa, mas e espiritualidade? E ayahuasca? Nossa, e ancestralidade? Nossa, mas e esse retiro? E teoria U? Podemos falar sobre isso também. Então, assim, a pessoa vai buscar um conhecimento, porque, assim, cara, este modelo não funciona, mas, assim, eu entendo que eu preciso dele para entender o que é. E o quarto cara, alguém que tá, de fato, assim, tipo, já tá, atravessou a ponte, já tá meio que passando esse conhecimento para frente. Tá? Então, peraí, primeiro é piloto automático. Piloto automático, descobridor, explorador e replicador. E replicador. Já tá replicando esse conhecimento e tal. E
coisas verdadeiras, né? Que é o que você está fazendo hoje. Eu acho, assim, de verdade, eu me enxergo num terceiro estágio, Tá. assim, eu tô num lugar de, cara, de espiritualidade, ancestralidade, Aham. enfim, tô fazendo movimentos nessa direção e tentando olhar para nossa relação com o trabalho, sua perspectiva humana mesmo, e não Perfeito. do avatar, do Sim. trabalho, da Uhum. profissão, do cargo. Que é uma invenção nova, se a gente for pensar, né? Essa coisa nova, eu tô falando aí do, sei lá, 1940, dali pra frente, né? Antes Sim. essa coisa do cargo e do status talvez não fosse tão É porque declarada, né? se assim, você pega, assim, lá do meu mestrado, então, a geração baby boomer, pelo contexto que eles viviam, cara, se você tem um emprego, ele te paga bem em dia, você é fiel ao emprego. Aham. A geração X, ela não é fiel ao empregador, ela é fiel à carreira. Aham. Então, vai ser diretor de vendas Sim. aqui, ali, acolá, ele vai seguir pela carreira dele. A minha geração vem para falar assim, então não é nem ao empregador, nem à carreira. Eu vou largar a mão de ser executivo para ser mentor, para ser dog walker, E aí para nasce ser a qualquer palavra coisa. propósito, E, faça assim, o que você E ama. venderam essa parada pra gente, assim, Isso. cara, E que, de deu novo, muito também errado. isso conversa um pouquinho aí com o mito do empreendedorismo, né? Sim. Porque essa coisa, assim, de todo mundo viver de propósito, e às vezes não é nem um propósito, assim, Não. desgarçaram essa palavra pra cacete, Não, assim, né? desgastaram e assim, e para mim o movimento mais perigoso são as organizações Aham, sim. usando esse arcabouço para Uhum. vender isso. Não, então, meu propósito é um mundo mais limpo, mas eu Aham. estou vendendo produto de limpeza, Aham. cara, que faz mal para a Sim. natureza, então, peraí, então, calma aí, né? Então, assim, venderam esse lance do propósito porque foi uma geração que foi meio pautada nisso e deu muito errado. Ou a tipo, Coca-Cola, né? Que no caso eu amo, mas que eu adoro que as suas promessas são todas com Coca-Cola. que Guilty fala, pleasures, guilty abre a pleasures. felicidade, exceto para os peixes, né? Então, Porque os guilty peixes estão lá pleasures. tomando o microplástico da Coca-Cola, que é quem mais joga plástico no planeta. Tomem latinha em Coca, tá, gente? Ótimo, Dica da Lud. reciclo. Mas aí é isso. Então, assim, essa geração nova que tá vindo agora não é nem empregador, nem carreira, nem propósito. É tipo assim, cara, eu não acredito que você faz isso assim. Então, eu era diretor para América Latina, era o cargo que eu estava ocupando, né? E eu ouvia a pessoa assim, geração Z, do tipo, quero ser você, mas não quero trabalhar que nem você. Aham. Ou não quero ser líder, Ou né? assim, Ou não quero a não, responsabilidade mas eu de nem ser queria líder. ser promovido, mas agora eu sou chefe do meu amigo. Uhum. Como que isso funciona? Uhum. Então, assim, a outra geração tá vindo questionando esse modelo e não vai aceitar. A gente Sim. não vai aceitar. E assim, as organizações não estão preparadas para isso. Sim. Então, assim, muito do estudo que eu venho fazendo, enquanto eu vou mentorando e aprendendo e vivendo as minhas próprias situações, por assim dizer, é que hoje, assim, trocando, sai esse lance do propósito e entra uma série de outros elementos que ajudam a gente a ter uma relação mais real, mais verdadeira com o trabalho. Então, Sim. assim, tem um livro que eu acho fantástico, fica a dica, que é Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, do Roman Ksnarit, que eu acho que é assim que fala o nome dele, que ele é o fundador da School of Life de Londres, Legal. que é maravilhoso, assim, recomendo demais. E ele fala, cara, essa identificação com o trabalho ele tem que te oferecer uma série de elementos, que o primeiro não é propósito, é uma sensação, ele te dá mais sensações de fluxo. Perfeito. Então, cara, se você está fazendo uma atividade, um escopo que te dá a sensação de fluxo, eu tô aqui conversando com você, não preparei nada, não li nada, não tenho um roteiro, um script, não tenho nada. Então, assim, eu estou aqui em puro estado de fluxo, falando o que eu penso, sinto e o que eu aprendi. Então, estar em contato com pessoas interessantes, que tem troca, onde eu aprendo, compartilho algo, me dá um estado de fluxo. Perfeito. Então, isso é uma atividade que eu posso fazer tranquilamente, me faz muito bem. Então, oferecer mais estados de fluxo. O segundo não é muito lance de propósito, porque, de novo, propósito ficou muito desgastado, mas lance de sentido. Sentido. Você tem que ter um sentido para o que você está fazendo. Então, isso dá sentido, tá ótimo. Então, o sentido não é, nossa, vou salvar o mundo das criancinhas. Não, cara, é no teu microcosmo, o que impacto que você está causando naquele microcosmo. Comunidade. Na tua comunidade, o que você estica a mão e você alcança. Perfeito. Não é o filosófico e inalcançável do propósito, né? Depois, especialmente, a partir do momento que a gente tem um pouco mais de repertório, o senso de autenticidade e liberdade, que aí volta pro lance de quando você vê, não tem como desver. Então, se você não pode ser você mesmo, e isso é especialmente verdade para as gerações Z e Alpha, se você não pode ser você mesmo,
Então não tem como ser. Então assim, a gente está descobrindo isso com 40 anos de idade plus, talvez um pouco antes. Esse é o meu valor inegociável. Se perguntar para mim qual é o meu valor inegociável, é a liberdade e a autenticidade. Se eu não conseguir botar isso na mesa, e assim, pode ter sido precoce também, mas eu entendo isso desde muito novinha. Sempre. Se você me perguntar por que você entendeu isso, como, não sei, mas eu entendi isso. Falei, caraca, eu não sei. É que eu acho que entendeu? A nossa diferença é como eu vivi essa vida corporativa, onde a cultura vem tolhindo perfeito. É isso o que eu sou ou poderia ser, eu acabei não tendo essa oportunidade. Você foi livre o tempo todo, você foi você. Tipo, as tuas empresas, os teus projetos têm a sua marca, a sua cara, a sua personalidade. E você impacta as comunidades que estão aqui. O Juicy é sobre isso. Não, e eu acho que assim, a própria MKT já tinha isso no DNA. A partir do momento que a gente decide ficar aqui, porque todos os meus amigos estavam subindo a serra e indo embora. Eu falei, não, eu não quero essa vida. Assim, e eu tô falando de 19 anos de idade, eu não quero essa vida, eu não quero morar em São Paulo. Eu já morei em Salvador, eu acho que isso também, o ambiente molda muito, né? Então, como eu cresci em Salvador, e era uma cidade grande, uma metrópole, com pouquíssima liberdade de ir e vir para uma criança, eu tive uma vida maravilhosa, uma família super funcional morando em Salvador, mas era uma vida de apartamento ou de casas de amigos dos meus pais ou de escola, não era uma vida de rua. Então, eu não ia pra praia igual eu fui em Santos, né? Então, eu entendi que eu não queria a vida da metrópole, eu queria a vida da praia. E talvez isso tudo tenha ajudado a moldar esses valores. Eu sempre, assim, o meu pai, ele foi bem maluco, assim, porque ele subiu a serra, subiu de Santos a Alphaville, todos os dias de carro por 6 anos para manter a família morando na praia. Que louco. E eu nunca perguntei por quê. Eu nunca perguntei por quê. Assim, era por estar perto da família, provavelmente. Devia ser uma resposta óbvia. Mas ele fez esse sacrifício. E aí eu fico pensando, né, naquela coisa bem episódio de Dark, né? O que teria sido a minha vida se ele tivesse decidido ir morar em Alphaville? Gente do céu, imagina. Talvez a gente teria se encontrado na PG. Então, imagina. Imagina, eu uma diretora escrotona lá. Imagina. Mas sabe que isso eu acho muito louco, né? Porque eu tava lembrando agora, você tava falando do seu pai e como as gerações anteriores inspiram a gente, né? Ou tomam decisões que mudam a nossa vida. Curso da nossa história. O meu pai jogou a carteira de trabalho da minha mãe no Vale do Anhangabaú, cara. E falou, você não precisa mais disso aqui. E aí, corta 40 anos pra frente, eu sou o Cavaleiro do Apocalipse da CLT, entendeu? Tipo assim, porra, cara. Tipo assim, cara. Teve essa cena? Muito full circle. Teve essa cena? Teve essa. Meu pai jogou a carteira de trabalho da minha mãe no Vale do Anhangabaú e falou, cara, você não vai precisar trabalhar na CLT mais. Porque meu pai era um grande sonhador, um empreendedor. Escreveu o capítulo de protocolo de Kyoto, cara, criou a Bolsa de Cereais de São Paulo, tipo... Era um empreendedor genial, mas, cara, com baixíssima habilidade de trabalhar em coletivo com o próximo, ou de não ser o número 1. Meu pai não tinha humildade suficiente para isso. E assim, se ele fosse trabalhar numa indústria, ele seria facilmente um VP, um GM, muito rápido, porque se comunicava muito bem, era visionário, um grande empreendedor, gênio, autodidata, mas faltou a habilidade de humildade e de talvez ter alguém mais importante, ou com mais grana, ou com mais acesso do que ele, não ser o cara que tá tocando o negócio, e isso foi isso que matou ele. Não, e olha que incrível, Daniel, a gente ter consciência, né, sobre a gente, sobre as nossas falhas, as nossas vulnerabilidades, é muito importante, mas a gente ter isso dos nossos pais também é muito importante, né, porque desconstrói aquela coisa heróica e do líder perfeito, né, porque assim, querendo ou não, os nossos pais exercem um papel de liderança ao longo da nossa vida, e a gente cresce achando que a liderança é perfeita, e não é, tá, gente? E você sabe que na mentoria coletiva, você tem um grupo que você teve na última. Sim. E tem assim, eu trouxe pessoas mesmo que não fazem mentoria, mas que eu tô puxando pessoas que têm visões de mundo muito diferentes. Então, chegou várias pessoas assim, de 25 anos para conversar comigo, começo de carreira, e tem uma história de uma pessoa específica, que para mim marcou muito, e esse lance do melhorar a geração dos nossos pais, ou de olhar para trás, o retrovisor, e aprender com isso, né, e fazer isso melhor, ou diferente, vamos dizer assim, esse negócio assim, vou seguir o sonho dos meus pais. Eu falei assim, a nossa geração até aceitou isso. Sim. A geração X vivia isso. Tipo, então meu pai falou que tem que ser médico, você é médico, você é advogado, você é engenheiro, aquela coisa idiotas, muito básica.
E aí, uma menina de 25 anos, cara, super inteligente, que um outro mentorado me indicou para conversar com ela, porque ela tava com um problema com a situação do trabalho. E assim, cara, o pai dela é time de liderança de uma consultoria gigantesca, multinacional. Ela fez uma faculdade que não necessariamente era o que ela queria, ela Sim. fez propaganda. Caiu numa consultoria de contabilidade, porque o pai dela é papapi da consultoria, e a pessoa está em frangalhos porque Sim. ela está seguindo um sonho do pai dela, Sim. e que não é dela. Então assim, só que ela já enxergou isso com 25 anos. Que bom, não, que maravilhoso, E tá né? Que quebrada. libertador, E tipo né? assim, cara, como é que eu vou falar pro meu pai que não é isso? Cara, não quero isso, não sou isso. E tipo, cara, ainda por cima não é nem por dinheiro, porque eu ganho mal ainda, tá aqui. E assim, pô, eu estudei propaganda porque era o que eu achava que era legal, e caí aqui porque era o emprego que tinha e porque meu pai quer que seja isso. Mas o Daniel, sabe o que é louco? Assim, se é uma pessoa de 25 anos, é uma pessoa da geração Z, né? Uhum. E eu vejo gente, não tô falando mal da geração Z, e eu acho bem cafona falar mal da geração Z, tá? Um monte de gente faz isso no LinkedIn, acho cafonérrimo. Eu acho que eles vão salvar a gente. Não, eu não sei se vão salvar a gente, mas eu acho que são pessoas incríveis pra trabalhar, a geração Z venham. Eles vão desafiar o sistema, Lud. De um jeito ou de outro, eu sei. vão desafiar o sistema. Eu sei. Eu acho que a gente começou a desafiar o sistema, a geração Z tá desafiando, mas eu acho que não é nem o que eles vão fazer, é como a sociedade, né, de uma maneira cafonérrima, tá falando mal dos Gen Zs, né? Sim. Não vamos parar com isso. Sim. Mas tem um ponto da geração Z, que eu não acho que é só a geração Z, acho que tem muito millennial que vai nessa linha, que é a fuga do conflito, né? Que é assim, que eu vou falar pro meu pai. Caraca, gente, a gente encarar os conflitos é uma das maiores tomadas de consciência que a gente pode ter, cara. Você forma consciência no conflito, não é na paz. E eu acho muito louco, né? Que já, tô procurando a paz, a tranquilidade, a estabilidade. Não, você forma consciência no conflito e no caos, gente. Eu não tô defendendo o conflito e o caos aqui nas organizações, mas é isso, a consciência vem muito mais rápido. Faz sentido isso? Não, faz muito, e assim, bom, eu nunca li a página da Bíblia, então assim, mas assim, existe um pedaço, que não conecta comigo, mas existe um pedaço que é isso, a gente se desenvolve a partir das relações. Perfeito. Relação, assim, a arte de se relacionar é relacionar coisas que por natureza não são iguais. E voltando para o tema inicial da cultura, tipo, é isso, assim, na cultura das organizações, o conflito majoritariamente é evitado, porque eu não posso fazer isso para a Ludmilla porque ela não vai gostar, e aí ela vai, cara, me retaliar, ela vai isso, então eu engulo. O estresse, a ansiedade, o burnout, ele nasce das coisas que a gente não resolve e não fala. É isso aí. Só que, de novo, cara, da geração Y em diante, cara, chega uma hora que, assim, vai esgotar e vai vomitar. É isso aí. Se vai vomitar em burnout, se vai vomitar num e-mail mal educado, numa conversa atravessada, numa resposta, vai transbordar. E se não existe espaço para diálogo ou uma cultura aberta o suficiente para que isso seja bem aceito, quisto, as pessoas vão guardando, bota debaixo do tapete ali, dá-lhe terapia, e dá-lhe vivance, dá-lhe remédio para dormir, para acordar, para suportar uma parada que não é verdadeira com a pessoa, com o que ela tá fazendo. E aí, de novo, vai pro Instagram, abre o Instagram, tá lá o guru, o coachzão, falando, vem empreender, porque sua vida vai mudar, você vai trabalhar menos e etc, e vai ser incrível, vai ser um paraíso, sendo que muitas vezes essa pessoa nunca esteve na economia real, tá, gente? A gente não vai conseguir entrar nesse tema aqui, mas, assim, é totalmente diferente você ter um negócio... uma eu presa no Instagram do que você empreender de fato, empregar gente, pagar DARF, assinar carteira, é outro contexto. Daniel, eu queria puxar aqui para falar da teoria U, porque a gente passou por ela aqui em vários momentos, né? A teoria U, um resumão dela, né? Cabeça aberta, coração aberto e vontade aberta. E eu queria cruzar isso, né, com a sua resposta, assim, né? O que assim, cara, você tem que ter muita coragem, ao mesmo tempo que muita consciência para deixar empregos muito bons, salários bons, para empreender e se arriscar em coisas novas, né? Como você cruza isso com essa tese da teoria U, que, de novo, é cabeça aberta, coração aberto e vontade aberta? Eu vou começar explicando por que eu tomei a decisão que eu tomei as 2 vezes que eu saí. E acho que isso vou conseguir concatenar esse conhecimento. A primeira vez é porque eu olhava no espelho e não me reconhecia. A segunda vez eu tomei a decisão de sair do meu último emprego
um ano e 8 meses antes de sair efetivamente. Eu estava em licença paternidade, a Maitê tinha 20 dias, eu tirei 40 dias de licença e já foi assim, uau, os caras, nossa, meu Deus, cara, 40 dias fora. Foi. E a minha chefe me pediu para ir para Maresias, num off-site, 2 dias, porque todos os líderes da América Latina iam estar lá, não sei o que. Eu falei, cara, não vou. Ela foi me retaliar, eu falei, mas eu vou entrar na sessão de calibração das pessoas do time, porque é talento, aumento de salário, aquelas coisas. Eu falei, cara, isso é importante, eu vou entrar virtualmente. A minha chefe me retaliou no ponto de que eles fizeram ação de calibração, não ligaram câmera, eu não conseguia ver as pessoas, e aí é tipo assim, você tem 8 posições para serem talento, aí talento tem X% de aumento. E aí a discussão de quem fez mais, com menos, como você comprova isso. A discussão foi péssima, foi horrível, eu fui retaliado, as minhas pessoas foram prejudicadas porque eu não estava lá. Entendi. E eu com fatos e dados, muito bem preparado e tal. Quando eu terminei a reunião, minha filha tinha 20 dias, eu me lembro de bater o computador assim, muito puto, arrastar na minha cadeira, e eu ia entrar no quarto, tava a Lu e a Maitê deitada na cama, a Lu tava com a Maitê no colo. Eu lembro de abrir a porta da varanda e pisar dentro do quarto e olhar para elas, e assim, é como se tivesse, cara, eu tivesse batido numa parede e eu não consegui entrar no quarto. E aí eu falei, opa, peraí. Eu falei, cara, eu não quero dividir essa energia com a minha filha e a minha mulher, assim, elas não merecem isso. Então, eu lembro, assim, claramente, cara, de dar um passo para trás, fechar a porta da varanda, sentar na minha cadeira e falar, cara, eu não posso mais com isso. Eu falei, tá bom, então, realmente, assim, não é isso aqui. Então, o gatilho para mim foi quando eu senti que era uma energia que não era minha, que não pertence a mim, por decisões, comportamentos, bullshitagens, politicagens de outras pessoas, as quais eu não quero nem lidar mais com isso. E eu falei, tá bom, então, se não é isso, o que mais é? E aí eu comecei por essa busca, e foi aí que eu realizei, assim, o lance da algema dourada começou a se quebrar, é como se tivesse visto a chave da algema ali, quando eu falei, tá bom, então, hoje eu ganho 3x. O que eu preciso para viver? Eu preciso de X, e é isso, eu preciso de 1/3 do que eu ganhava para viver. Quando eu realizei que o surplus, o 2/3, era o 100% do meu estresse, da minha ansiedade, da minha frustração, eu falei, cara, eu não preciso desse cargo, esse cargo não me define, eu não preciso desse carro, eu não preciso desse dinheiro, eu nem preciso dessa infraestrutura toda aqui, assim, eu construí um dinheiro que eu consigo fazer uma travessia para responder a pergunta, se não é isso aqui, o que mais pode ser? Então eu tomei a decisão e faltando acho que mais ou menos uns 6 meses para eu sair, eu caí num post em algum lugar, Teoria U, comprei o livro, e aí uma amiga veio em casa, tô embarcando pro Chile daqui 2 semanas, no Chile, só vai fazer, cara, o Otto Scharmer Teoria. Eu falei, quê? Eu tava no primeiro capítulo do livro, e eu falei, mentira. Ela falou, Dani, tem, cara, então vou te conectar com a pessoa, pipipapapá, cara, fui pro Chile. E assim, acho que para mim o grande aprendizado de lá, e foi lá que nasceu a Contribuir, eu acho que é isso, o modelo, o sistema que a gente vive, a falta de coragem, de incentivo, de suporte, de estrutura, da gente ir atrás daquilo que realmente conversa com quem a gente vai tolhindo a nossa capacidade. E a Teoria U, ela fala muito sobre, cara, cabeça aberta, mente aberta, espírito aberto também, para você enxergar para dentro, e você fazer esse mergulho. Ele é um U porque você começa a olhar para a tua realidade, sentir como isso te causa, entrar aqui na base do U é deixar ir para deixar vir, cara, você abrir mão das verdades do sistema, das necessidades, e cara, e o que emerge desta fonte, de novo? E do outro lado sai uma coisa mais autoral, mais verdadeira, e etc. Então, tomada de consciência pura, tomada né? de consciência pura. E o lance da consciência é isso, né? Tipo, ele é diferente do autoconhecimento. O Murilo Gun fala uma parada que eu acho muito interessante, que é o autoconhecimento, ele é limitador. Sim. Tipo assim, não vou fazer isso porque eu já me conheço. E para mim, a Teoria U me trouxe essa abertura da consciência. Cara, como é que eu tô me sentindo com essa parada? O que isso causa para mim? Isso é sustentável? Não é sustentável? Então, para mim, a Teoria U foi um grande abridor de portal de consciência, no sentido de, ok, então eu não preciso do 3x, eu preciso do x. Como é que eu reconstruo esse x a partir de coisas que são verdadeiras comigo, que ressoam comigo, que me permite ser a minha melhor versão para quem realmente é a minha prioridade no singular, que é a minha mulher e a minha família, e a minha filha. Tipo, isso é a minha prioridade. Se elas estão felizes, e eu tô feliz, e eu tenho tempo com elas, e a gente tá bem, tá em paz, tá com saúde, isso é minha prioridade zero. E o sistema me afastava disso completamente. Então, a Teoria me trouxe essa cabeça aberta, mente aberta, de deixar ir isso que não me pertence,
para deixar vir o que realmente me pertence, de estar aqui, de ter essa conversa com você, de fazer outros projetos, de empreender em outras coisas e de reconstruir X. Então você volta do Chile, monta Contribuir, começa a se abrir para o mundo, ser mais curioso, mais consciente. Autêntico, perfeito. Livre. É super importante, né? Então assim, gente, quem está assistindo aí tá vendo que não é só assim... Ah, não, vou lá empreender porque, nossa, tô vendo no Instagram, tá bombando, então eu posso fazer um produto, vender por ali, acabou, né? Acho que tem todo um processo antes. Então, se você tá nessa situação, tem um bom emprego, viu a Algema... Olhou, né? pra Algema, flertou Olhou, viu que ela tá ali, né, assim... não é, assim, não cai no mito do empreendedorismo achando que vai ser de uma hora para outra, né? Tem que planejar, não pode ficar de costas para a parede, e acho que talvez a última contribuição que eu ia fazer tem um ponto central da teoria U, que é a qualidade da intervenção está diretamente relacionada à qualidade do interventor. Então, se a gente não está consciente, se a gente não investe nosso próprio desenvolvimento em autoconsciência, em não confundir a nossa cozinha com o palco do outro e não cair no charlatanismo do curso barato do Instagram, do milagre de 1 milhão em 3 semanas, em 5 cliques no curso, cara, isso não existe. Existe, cara, intenção, propositividade, em autodesenvolvimento mesmo, em buscar ferramenta, entender o que cola com a gente, o que a gente pode ser muito bom, o que a gente pode contribuir com o nosso microcosmo, nossa comunidade, e as coisas meio que caminham para o lugar, assim, o negócio se apresenta na nossa frente, estando aberto e consciente. Perfeito. Não existe fórmula rápida, não existe isso. E olhar para problemas reais, né, que eu acho que às vezes a gente fica olhando para os problemas fabricados que as redes sociais botam na nossa frente, né, os problemas reais e os problemas do mundo são muitos, né, as oportunidades são muitas nesse sentido. Você falou uma frase aqui, Daniel, quando você veio palestrar no evento aqui, no Festival Chai, que é o que não é crença é ilusão, né? E eu acho que a gente pode fechar assim, né? Eu acho que a gente está o tempo inteiro, né? Seja no corporativo, até no empreendedorismo, ou ali nas redes, buscando coisas para acreditar, né? Só que se você não acredita de verdade, se aquilo não se conecta com você, com a consciência que você criou, na verdade é uma grande ilusão, né? Então é isso, gente, assim... Não vamos cair nesses mitos digitais com narrativas fabricadas, vamos entender que a nossa história e olhar para dentro é muito mais interessante, seja para qualquer decisão que a gente vai tomar. Você acha que as algemas desaparecem? Não, porque eu acho que vai ter público para tudo sempre. Assim, e como diz o Capitão Nascimento, o sistema é bruto, né, parceiro? Ele se reinventa e, tipo assim, na verdade, o sistema é tão bruto que a gente está aqui lutando contra o que o algoritmo quer que a gente esteja trabalhando. Tipo, isso é um ato de resistência do novo sistema, que são os algoritmos. Então assim, é isso, entendeu? A gente vai seguir sendo existente, porque o algoritmo ele vai apresentar pra gente o que o sistema quer que a gente veja, mas estar consciente, desperto, alerta, não cair nessa cilada mesmo. E de estar aberto, assim, não existe forma mágica, não é fácil, é duro, é difícil, requer coragem. Conflito, decisão. Muita comunicação, tolerância a risco, a aprendizagem, humildade, conexão, gente, enfim. Tudo que uma boa parte do sistema tolhe a gente, porque tem que fazer o que o sistema quer que a gente faça. Então ajuda a gente a hackear esse sistema, a subverter a lógica do algoritmo e manda esse podcast para aquela pessoa. Para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Mas acho que aquelas pessoas que estão ali bem felizes com o trabalho e falando, vou empreender, porque viu o coach do Instagram, essa pessoa merece receber esse podcast antes de tomar qualquer decisão. Procurar o Daniel no LinkedIn, né, que ele está lá sempre fazendo conteúdo incrível. Então, deixa seu like, deixa seu comentário também, se você gostou e se você quer continuar essa conversa aqui no Empreender Consciente. Obrigada, Daniel, e até o próximo episódio. Valeu!